A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer a análise aqui do culto de ontem da Congregação Cristã no Brasil, que foi o dia 6 de março de 2024. Quem atendeu o culto é esse senhor que está aqui ao lado, o senhor Luiz Carlos de Viçosa, né? Como a CCB gosta de adotar um sufixo, né? Da cidade ou do bairro, eles gostam de colocar esse sufixo. A gente vai analisar e eu vou partir da análise de um argumento que ele está colocando, que é um argumento teológico. E por que que eu vou fazer essa abordagem? Porque eu acho injusto, eu acho uma grande hipocrisia, uma congregação ou anciões que desestimula e até mesmo proíbe o ministério de fazer teologia ou de estudar teologia, e este senhor vem usar argumentos teológicos na sua pregação. Ou seja, eles não fazem aquilo que orienta os outros a não fazer. É exatamente aquilo que Jesus Cristo criticou dos fariseus, chamando eles de hipócrita. Por quê? Porque eles ensinavam uma coisa, mas faziam outra coisa diferente do que ele ensinava. Por isso Jesus disse: dai ouvidos ao que eles falam, mas não procedeis com as mesmas obras. Ou seja, não sigam eles. Eles não fazem aquilo que orienta o povo a fazer. Bom, aqui ele diz... O Luiz Carlos de Viçosa fala: a terra foi criada, Deus criou a terra a partir do nada. Ele diz exatamente que não existia nada, e isso é um equívoco teológico importante, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, certo? Porque existia sim, já existia alguma coisa, e isso que eu estou falando não é metáfora, não é pegadinha. Existia algo material, tangível, palpável, já existia antes que tudo fosse criado. É óbvio que Deus criou todas as coisas, mas isso que eu vou mostrar para você não foi uma criação do tempo da criação da terra. Essa era em que nós vivemos, esse elemento já existe antes da criação da terra. Nós acreditamos, obviamente que eu acredito que Deus criou esse elemento e criou todas as outras coisas, mas essas criações foram em outra época, foi em outra era, não foi na nossa era. Então a gente tem que ficar no que está na Bíblia, a partir do que está na Bíblia e até onde a Bíblia nos mostra em Apocalipse. É nisso que a gente tem que ficar, certo? Então, já vou deixar para vocês essa pergunta enquanto eu vou rodar o áudio do Luiz Carlos de Viçosa, e nós vamos depois mostrar para ele que ele está errado e equivocado. Ele, como um CCBano, se fosse realmente um CCBano honesto a ensino da igreja, a doutrina, ele ia ficar só no que está na Bíblia. Ele não ia inventar, porque essa teoria que ele trouxe de que a terra foi criada a partir do nada, tá? Não é bíblica. Ele está trazendo isso de fora das escrituras, ok? E eu vou provar isso para vocês. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, enquanto eu rodo aqui para eles, eu peço para você pensar e faço uma pergunta aqui. O que é que existe, que é tangível e palpável, e você vê e você toca, mas que não foi criado por Deus nessa era, tá? Então entenda, viu, CCBano? Não estou dizendo que Deus não tenha criado isso, mas não foi na época e na era da criação da terra. Esse elemento em momento algum aparece na Bíblia como haja, mandando que aquilo aparecesse, mandando que aquilo fosse feito, em momento algum. Tá? Então, enquanto você pensa aí, e eu vou te dar até a dica, vai lá em Gênesis. É óbvio que isso deve estar no primeiro verso, ou o máximo no segundo verso de Gênesis. Lê aí o segundo verso de Gênesis, que é aí que eu vou ler, e eu vou mostrar para esse senhor aqui o que ele está dizendo é um grande equívoco. E enquanto você procura na Bíblia, nós vamos rodar o áudio aqui. Vamos ouvir o Luiz Carlos falando que a terra foi criada a partir do nada. O nada é nada, simplesmente não existia nada. Quando as pessoas falam que Deus criou a partir do nada, obviamente se pressupõe que nada existia, apenas Deus e mais nada. E eu vou provar para vocês que ele está errado. E eu não estou falando de Cristo que está do lado dele, do Espírito, não. Volto a falar, estou falando de algo tangível e palpável e que pertence do nosso universo, da Terra. Você vê e você toca. Segue aí. Olha, irmãos,
onde não tinha nada, absolutamente nada. Não existia absolutamente nada no mundo físico. Presta atenção no que ele está falando. Não existia nada, absolutamente nada no mundo físico. Presta atenção, ele deixa claro que ele fala sobre esse mundo nosso que foi criado. Quando ele classifica o mundo físico, obviamente ele está falando de elementos criados, coisas criadas, que não existia absolutamente nada. Presta atenção. Irmãos, onde não tinha nada, absolutamente nada. Não existia absolutamente nada no mundo físico. Absolutamente nada no mundo físico. Olha. Nada. Alguma coisa surgiu. Alguma coisa surgiu. Isso é um equívoco e vocês vão saber por quê. Quem faz surgir alguma coisa a partir do nada? Entenda, irmão, que eu não estou diminuindo Deus, o poder de Deus, absolutamente nada disso, tá? Se alguém vier falar aqui no comentário, você não acredita que Deus, você está distorcendo o que eu estou falando. Falta falar. Deus criou tudo o que existe. Mas a construção da terra não foi a partir do nada. Isso é um engodo, isso é um engano. Vamos ouvir, presta atenção. Acreditar no acaso para deixar de querer acreditar em Deus, irmãos. Porque olha, se estivéssemos aí acreditando que houvesse uma grande explosão, sabe o que acontece quando tem uma explosão? Tudo se desorganiza. As coisas deixadas ao acaso se desorganizam. A ciência já testifica hoje que não existe geração espontânea. Nada surge a partir de outro nada. É impossível alguma coisa surgir a partir do nada. Mas o ser humano, por não acreditar em Deus, ele formula teorias. Presta atenção. Ele está criticando que o ser humano formula teorias por não acreditar em Deus. O que ele está fazendo aqui é justamente apresentando uma teoria que inclusive está errada. Quando ele diz aqui que a Terra foi criada a partir do nada, é uma teoria. Por que é uma teoria? Porque não está nas escrituras. É uma teoria teológica, aliás, tá? É uma teoria teológica. Por quê? Porque esse argumento não existe nas escrituras. Então, isso é uma teoria. Então, é um homem que está trazendo uma teoria, criticando teoria dos outros homens. É uma baita de uma hipocrisia, hein, Luiz Carlos? Então, segue aqui. Tem mais um pedacinho curtinho e aí eu vou trazer a resposta aqui para vocês. Vamos ouvir. No princípio era o verbo, remete lá em Gênesis. Não havia nada, nada. Deus, na sua soberania, ele criou fora do ambiente espiritual da glória, fora. Ele criou, começou a fazer a criação. E criou esse ambiente que nós vimos a Terra, a Lua, o Sol, as estrelas, as galáxias. Presta atenção que ele faz questão de dizer, né? Eu vou até afastar um pouco aqui a imagem dele. Ele se refere aos elementos criados e ele traz exemplos dos astros. Então ele está falando de coisas físicas, certo? Que Deus criou a partir do nada. Que não existia nada físico, que não existia, era absolutamente um nada. E eu vou provar para vocês que este homem se perdeu aí na sua teologia e não está pregando Bíblia para o CCBano. Vamos ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 1, obviamente, a gente está falando da criação, versículo 1 e 2, e a resposta está aqui e eu vou mostrar isso para vocês. E não só eu que falo isso, tá? Pedro, o apóstolo Pedro também fala sobre o que eu estou falando, ou seja, obviamente nós vamos lá na carta de Pedro também. Segunda epístola, capítulo 3. Gênesis, vamos ver aqui. O segundo verso vai descrever qual era a situação antes de Deus começar a criar. Qual é a situação? Ele fala: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parou para pensar, irmão? As águas já estavam lá. A água, ou no plural, as águas. Porque este momento as águas estão lançadas no nada. Você quer ter uma ideia do que significa o versículo 2? Então aqui você está vendo em primeiro lugar, a água já existia. Você não vai ver em momento algum Deus dizendo, haja água. Não, a primeira manifestação da criação de Deus, ele cria a luz. A luz. Então existia a água estava lá. A Bíblia fala, lá tinha Deus olhando, o Espírito de Deus se movimentando sobre a face das águas. Ou seja, sobre a face das águas. Agora você quer entender? É como se você entrasse em um quarto, em um cômodo, sem lâmpada, em um breu. E aí você pega um copo de água e joga esse copo de água no ar. Tenta imaginar a água
jogada antes de atingir o chão, jogada no ar sem luz nenhuma. Você está imaginando como é que é? Exatamente assim que estavam as coisas. Um breu, um escuro e a água espalhada sem que ninguém pudesse nem sequer vê-la. Qual é a primeira coisa que Deus faz? O que você faria se você entrasse nesse quarto, nesse escuro? O que você faria? Água espalhada no ar? O que você faria? Obviamente que você ia apertar o interruptor para ver o que está na frente, para você ver a dimensão ou aquilo que está ali na sua frente. Foi exatamente o que Deus fez. Deus apertou o interruptor quando ele diz: haja luz. Entenda, irmão, que Deus não está criando ali essa luz que está vendo agora. Essa luz, o sol, a lâmpada que está aqui, é o emissor da luz. Ali está sendo criada as ondas. Deus cria as ondas que levam a luz. Porque existe luz que os seus olhos não podem ver, que é a luz ultravioleta, o raio-x e aquela. Então, luz são ondas, para você entender. Então, aqui você está lendo agora, você leu que Deus não mandou criar a terra, a água. A água simplesmente já existia, que nós acabamos de ler aqui, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu tô sozinho nessa, falando isso? Obviamente que não. A gente vai ver lá na carta do apóstolo Pedro, e eu peço que você, se quiser acompanhar, abra aí segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, Pedro falando algo sobre os dias em que vai vir a corrupção, aquelas coisas. Ele menciona, ele vai falar sobre a destruição da terra pelas águas, mas antes de falar da destruição da terra pelas águas, que foi na época do dilúvio, ele comenta que tudo foi criado a partir da água. Então não foi a partir do nada, senhor Luiz Carlos de Viçosa. O senhor está redondamente enganado. Leia aí 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, está dizendo assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. O apóstolo está dizendo que a terra, tudo que a gente vê, foi tirada da água, ou seja, saiu da água. Deus fez que tudo saísse e aparecesse da água, e sobre a água, tudo que nós vemos está estabelecido, ou seja, subsiste. E aí ele segue no versículo 6 o seguinte: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, ou seja, o mundo daquela época, coberto com as águas do dilúvio. A água deu e a água engoliu. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Tudo saiu de dentro da água. Tudo que existe saiu da água. Foi tirada da água e subsiste pelas águas. Então, refutado, Deus criou tudo a partir da água. A própria escritura, o próprio apóstolo Pedro deixa isso claro, que tudo subsiste a partir das águas. Deus tirou tudo de dentro da água. Claro, Deus é o número 1, tudo sai, né? E nós cremos que Deus criou a água, mas foi numa outra era, foi numa outra época, né? Em outro lugar, a gente não sabe como, né? E nem quando. Pode ser na mesma época em que construiu o céu? Pode. Na mesma era em que construiu os anjos? Pode, a gente não sabe. Mas uma coisa sabemos, é que quando começa a relatar a construção e a criação da terra, a água já estava lá. Dizer que foi criado do nada é uma mentira. Isso não é bíblico. Então eu gostaria de pedir ao senhor Luiz Carlos de Viçosa que fosse honesto com o que vocês ensinam ao povo e você, a partir de agora, pregar o que está na Bíblia. Você já ouviu aquele jargão CCBano dizendo para vocês que se você não vier por amor, você virá pela dor? Ou seja, que o Espírito Santo vai te pegar pelo pescoço e num safanão e vai trazer você na força, na pancada, né? Vai quebrar você ou vai botar você na cadeira de roda. Você já ouviu isso? Bastante até na CCB. Pois é,
Agora o Luiz Carlos vem aqui dizer para nós que o Espírito Santo não pega ninguém à força. Como assim? Como assim não pega ninguém à força? Eu ouvi isso a minha vida inteira, que Deus ia trazer e aí o camarada ia a contragosto com medo de que Deus pegasse ele numa esquina lá e quebrasse as pernas dele. E quanta gente que não se batizou com medo dessas ameaças. Deus ou do Espírito Santo violento, que se a pessoa não se submeter, Deus vai vir na pancada e te trazer. Quantas vezes? Agora ele diz que não. Fica vendo aqui, ó. Vamos ouvir. Entrando em você, à medida que o Espírito de Deus trabalha em você dando liberdade, é porque o Espírito de Deus não força ninguém. Ele é todo poderoso, mas ele não força ninguém. Oh, que maravilha, hein? Que maravilha! Vocês têm que fazer agora, corre para fazer um tópico e manda para o Brasil inteiro para acabar as ameaças, Luiz Carlos. Inclusive no meu canal tem um monte de CCBano que entra aqui com essas maluquices na cabeça, dizendo que Deus vai pôr a mão, dizendo que Deus vai pesar a mão, né? Teve uns que falou que se você não vier por amor, você vai vir pela dor, Deus vai tocar em você. Teve uns que falou até que o meu filho, Deus ia tocar a mão no meu filho. Rapaz, você tá vendo que esses homens falam uma coisa, daqui a pouco falam outra, um prega uma coisa num culto, outro vem no outro culto e prega outra coisa totalmente diferente. São totalmente sem rumo. Agora ele vai vir aqui com essas profetadas, prometer alguma coisa pro CCBano que na Bíblia não se promete em lugar algum, que é o quê? Garantia e segurança de que nada vai te acontecer. Fica vendo aqui, gente. Ouça. Cadê a honra, irmãos? Tudo não passa de uma grande vaidade. A única certeza que você tem é que Cristo está com você. Enquanto Ele estiver com você, nada vai te acontecer. Nada vai te acontecer. Você ouviu aí? Nada vai te acontecer. Eu queria saber do Luiz Carlos de Viçosa, por que essa profecia não se cumpriu? Ou será que não tinha essa profecia na época de Pedro, de Tiago, que levou uma espadada no bucho, de Estevão e de todos os outros mártires e todas as outras pessoas, até no nosso dia, no nosso cotidiano, gente que teme a Deus, que ama a Deus e que acontece coisas absurdas e terríveis na vida dessas pessoas. Essa promessa aqui é falsa, isso aqui é o diabo, para te trazer um sentimento de segurança e através desse sentimento bom, se sentindo seguro, ele te prende em uma igreja que não tem evangelho. Isso é para te segurar, te prometendo coisas. E aí essa pessoa que não tá nem aí com Cristo, mas tá preocupado com a sua própria vida, tá preocupado com a sua própria segurança e com a sua família e com seus bens materiais, ele ouvindo isso aí, ó, ele acha um máximo. E aí ele fala, eu vou ficar aqui mesmo. Que aqui tá bom, aqui eu tô seguro. O cristão não tá nem aí se vai ter leão, se não vai ter, se vão me pendurar ali ou não. O cristão ama Cristo e não entrega o evangelho. Ele não recua, ele não dá as costas a Jesus e ao evangelho. Então, só para finalizar essa questão, você já leu, aliás, você já orou o Pai Nosso, que diz, livra-nos do mal? Você já leu isso aí, irmão? Você viu? Você sabe o que tá querendo dizer ali? Você sabe o que Jesus está ensinando? Jesus não está ensinando para Deus nos livrar de sofrer os males dos homens. Não. Senão ele entraria em contradição. Ele disse um pouco antes, falou assim, não se preocupe com o que os homens há de fazer com vocês. Aí ele fala, uns vão ser lançados na prisão, outros vão ser mortos, outros vão... Ele fala, mas não importa o que fizerem com vocês, vão estar fazendo um serviço para Deus. Essa oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando a gente a falar e a pedir a Deus para nos livrar de ser influenciado pelo mal. Livra-nos do mal. Qual é o mal? O mal que me tenta e o mal que me faz pecar. É isso o que Jesus está ensinando. Porque sofrer mal e males, isso está no DNA de um cristão. Isso está no DNA. Se o DNA de Jesus está em você, então, meu querido, se prepare, porque vão te perseguir, vão te ofender, vão te isolar, vão te dar as costas, vão te largar sozinho, né? Isso nas melhores das hipóteses aqui no Brasil, porque em outros lugares, sim, você corre risco de vida. Você tá entendendo, irmão? Então esse negócio aí é furado. Essa promessa aqui é furada e das bravas. E agora vem a profetada que não pode faltar, que isso aqui não vai faltar na CCB. É a magia de
por essa palavra, ou seja, nesse momento é Deus quem está falando aqui, Deus está mandando essa promessa que vem de Deus, e essa palavra vai fazer isso na sua vida, vai fazer aquilo outro. Essa aqui é um momento esperado do CCBano. Essa profetada eles não vão conseguir largar nunca. Ó que eles estão na tribuna do ao vivo, do culto online, se segurando, tá? Não estão falando tudo o que quer, tal, mas eles sabem, a profetada nós tem que entregar ela. O povo aqui é alimentado com falsas promessas de que essa palavra, de que a nossa pregação que está sendo feita hoje vai transformar, vai entrar na vida do CCBano, e que essa palavra está entrando lá na sua casa agora, que essa palavra vai fazer isso na sua vida. O CCBano é alimentado disto. Se você tirar isso também, acabou o culto da CCB, acabou a pregação. Se você fica falando de Jesus, tal, e não prometer nada para eles, nada, nenhuma transformaçãozinha através da sua pregação, por essa palavra, nessa palavra de hoje, acabou a CCB, acabou a CCB. O culto online tá em frangalhos, porque tá cada vez diminuindo a profetada, tá cada vez mais diminuindo as adivinhações, que é o que movimenta todos esses cultos do Brasil afora. Vamos ouvir aqui Luiz Carlos prometendo que a pregação dele, que é a palavra de hoje, que é a palavra que ele está falando ali, vai transformar alguém em luz. Fica vendo. A palavra de Deus vai acender alguma lâmpada aqui e longe daqui. Vamos voltar um pouquinho, porque acho que passou um pouco. Ele fala essa palavra de hoje. Olha aí, ó. Presta atenção. Essa palavra de hoje, olha aí. E hoje nessa palavra de Deus vai acender alguma lâmpada aqui e longe daqui. Ai, que lindo, hein, rapaz? Essa palavra de hoje, Deus vai acender alguma lâmpada aqui ou longe daqui. Essa palavra que ele está falando não é o evangelho. Não é Cristo através do seu arrependimento. Não, é a profetada que ele está dizendo ali. É aquilo que ele está dando ordem ali, dizendo que agora é nessa palavra, vai lá. É isso que o CCBano crê. O CCBano crê na profetada humana, não é nas escrituras. Você está pondo muita atenção aqui embaixo e pouca atenção lá em cima. Você não é daqui. Eita maravilha. O próprio Luiz Carlos está dizendo que o CCBano está mais preocupado com as coisas dessa terra do que com as coisas do céu. E ele está corretíssimo nisso aqui, porque a própria CCB fomenta isso neles, quando fica prometendo bênçãos e virada de cativeiro. O último culto com o senhor Salvador Bueno, quando chegou no meio da pregação para frente, ele descambou em pregar bênção, que é bênção, bênção, Deus vai te dar bênção, bênção, que é tudo que o povo quer ouvir, tudo que as pessoas na CCB querem ouvir de lá. Só que eu tenho uma má notícia para você, irmão. Tudo isso não vem de Deus, são enganos. Você está perdendo o seu tempo nessa seita. Não vai acontecer nada do que ele está te prometendo. Pode ser que aconteça com alguém, isso acontece por mero acaso, não é pela vontade de Deus. Exemplo, tem 1000 pessoas e ele pregar, Deus vai abrir um portão na vida de alguém aqui, provavelmente no meio de tanta gente vai ter alguém ali que está com uma entrevista pronta numa empresa e vai conseguir o emprego. Não foi Deus, foi o acaso. Uma hora essas profetadas acertam. E eu vou te dar um exemplo para isso. Até um relógio quebrado de ponteiro, ele está quebrado, ele não anda, mas ele vai acertar pelo menos a hora 2 vezes no dia. Ele vai dar a hora certinha em 2 momentos do dia. Ou seja, uma hora essas profetadas pegam alguma coisa, acontece alguma coisa, mas isso não vem de Deus, porque nada dessas profecias fazem parte do propósito do evangelho para nós, para a nossa salvação. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.